Seguinte, chega nada. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Que... bom dia, galera. Hoje vamos ler Marcos 12. Não consegui chegar nada hoje. Agora sim, agora foi. Marcos 12, galera. Todo mundo me ouvindo de boa? O Gutierrez está aí. Bom dia, Gutierrez, Henrique, Laura, Henrique, William. Vamos lá. Marcos 12, versículo 1. Pode começar, amor? Começa para nós. Versículo 1. Depois, Jesus começou a falar por meio de parábolas. Ele disse: Certo homem fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para vigília. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono enviou um empregado para receber a sua parte. Mas os lavradores agarraram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou mais um empregado, mas eles bateram na cabeça dele e o trataram de modo vergonhoso. E ainda, outro foi mandado para lá, mas os lavradores o mataram. E o mesmo aconteceu com muitos mais. Uns foram surrados e outros foram mortos. E agora? A única pessoa que o dono da plantação tinha para mandar lá era o seu querido filho. Finalmente ele mandou, pensando assim: o meu filho eles vão respeitar. Mas os lavradores disseram uns aos outros: Este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o mataram e jogaram o corpo para fora da plantação. Aí Jesus perguntou: E agora, o que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá, matará aqueles homens e entregará a plantação a outros lavradores. Vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Os líderes judeus sabiam que a parábola era contra eles e quiseram prender Jesus, mas tinham medo do povo. Por isso, deixaram Jesus em paz e foram embora. Depois mandaram que alguns fariseus e alguns membros do partido de Herodes fossem falar com Jesus, a fim de conseguirem alguma prova contra ele. Eles chegaram e disseram: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto e não se importa com a opinião dos outros. O Senhor não julga pela aparência, mas ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Devemos pagar ou não? Mas Jesus percebeu a malícia deles e perguntou: Por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam moeda para eu ver. Eles trouxeram e ele perguntou: De quem são o nome e a cara de que estão gravados nessa moeda? Eles responderam: São do imperador. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Olha que sabedoria, né? Que sabedoria de Jesus. Então ali os fariseus estavam perguntando para Jesus, né? Se era legal pagar imposto, se era o que a gente tinha que fazer. E aí Deus percebeu que eles tinham alguma malícia ali, né? Eles queriam uma resposta
Eles queriam que Jesus respondesse que não era certo pagar imposto e tal, né? Para E poder aí, prender Jesus, né? para prender Jesus. Por quê? Porque naquela época ali os romanos que dominavam, né? E os romanos que cobravam impostos. Então, se Jesus respondesse, não, não é certo pagar imposto, não. Com certeza ele ia ser preso naquele momento ali. Então, ele usou, né, da sabedoria dele para responder. Por quê? Ele foi lá e falou, ó, será que tem que pagar imposto? Beleza. Jesus respondeu, qual que é o rosto que está aí na moeda? Qual que é o nome da pessoa que está aí na moeda? E naquela época era César, né? Que era o imperador romano na época. Então, Jesus foi lá e falou, ó, olha a cara de quem que está aí. Quem que é? É o imperador, não é? Sim, imperador. Então, se é a foto do imperador, devolva para ele o que que é dele. Porque naquela época a moeda tinha o rosto do imperador. E aí você percebe, né, a sabedoria de Jesus em responder às pessoas. Porque se algo ali está com a foto do imperador, é porque é o imperador que é o dono, né? Claro que tem a parte ali certinho que a gente tem que entregar na época, né? Já era um imposto bem alto. Mas aqui está a prova, né, de quem hoje às vezes pergunta, será que esse negócio de pagar imposto é sério e tal, né? Desde a época de Jesus já existia isso. E até antes da época de Jesus já existia esse negócio de pagar imposto. E Jesus falou, ó, o certo mesmo é pagar imposto. O imposto é do governo, é ele que gera a nota, né? E até hoje, se você for olhar a moeda, tudo bem, não tem o rosto do Lula lá, que não faz sentido, né? Ficar imprimindo tanto de moeda de 4 em 4 anos. Mas quem gera o dinheiro é o Banco Central que imprime o dinheiro. Então, tecnicamente, o dinheiro é do governo, né? Tanto é que o real é um real brasileiro, ou seja, ele é vinculado ao governo brasileiro. Então, automaticamente, é o dinheiro do país, né? Tanto é que se for em outro país, vai ser uma outra moeda. Se for lá no dólar, aliás, se for lá nos Estados Unidos, é o dólar, por exemplo, que pertence aos Estados Unidos, né? Vamos continuar. Tava em qual? Versículo 18. Beleza. Alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se o homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos, que são considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu sem deixar filhos. Aconteceu a mesma coisa com o terceiro. Afinal, os 7 irmãos casaram com a mesma mulher e morreram sem deixar filhos. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, quando todos os mortos tornarem a viver, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, ninguém casará. Vocês nunca leram o livro de Moisés, o que está escrito sobre a ressurreição? Quando fala do espinheiro que estava em fogo, está escrito que Deus disse a Moisés: eu sou Adão de Abraão, o O Deus de Deus, Isaque e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Vocês são completamente errados. O mestre da lei que estava ali ouviu a discussão. Viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e por isso perguntou: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: é este. Escute, povo de Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E o seguinte, mais importante é este. segundo, O segundo, mais importante é este. Ame os outros como você ama a você mesmo.
Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. É, aqui é muito bom também a gente dar uma atenção maior. Por quê? Porque ele pergunta para Jesus qual que seria o mandamento mais importante. Então, tem alguns mandamentos, né? Os 10 mandamentos ali, da época de Moisés e tal, que foram, né, pré-determinados ali para os judeus. Só que aí, eu vejo muito mandamento bem parecido com uma regra, né? Não matarás, não adulterarás e tal. Então, tipo assim, você não pode fazer isso. Só que aí, qual que é o problema disso? Muito regrado, é muito uma coisa, é, como é que eu posso falar? Uma coisa não é fixa, uma coisa rígida ali, né? Uma coisa muito rígida. E aí Jesus veio para simplificar, né? E deixar mais a gente entender melhor esses significados. Então, por exemplo, tem um mandamento lá de não matar, né? Ou seja, você não pode assassinar uma outra pessoa. Só que vocês não concordam comigo se você cumprir o segundo mandamento, que é o quê? Você amar o próximo como a ti mesmo, você não vai matar a pessoa? Se eu amo a Gabriela aqui, eu vou matar ela? Não faz sentido eu matar ela. Se eu amo a Gabriela, eu vou adulterar ela? Vou pegar a mulher na rua? Não vou. Então, assim, todos os mandamentos, eles se englobam nesses dois, né? Que é amar a Deus acima de todas as coisas. Porque se você ama a Deus, você não vai adorar outro Deus. Você não vai adorar outros deuses. Você não vai fazer feitiçaria. Você não vai fazer outras coisas que são mandamentos também. Então, assim, todos os outros mandamentos, eles são baseados nesses dois, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, é muito mais fácil você gravar isso. Por quê? Tá, são 2 mandamentos, você não concorda que 2 mandamentos, você gravar 2 mandamentos é muito mais fácil do que 10? E todos os mandamentos estão baseados nesses dois. Então, por exemplo, se você sair na rua, você sempre precisa lembrar desses 2 mandamentos. Então, você vai sair na rua, você vai sei lá, alguém bate no seu carro, você vai brigar com essa pessoa? Vai ter briga de trânsito? Não, por quê? Porque você está amando o próximo como a ti mesmo. Automaticamente você não vai, né, quebrar essa pessoa na porrada. Então, você vai estar cumprindo o mandamento de Jesus. Agora, todo fato que você for fazer, toda coisa que você for exercer no dia, é só você pensar nesse mandamento. É o quê? Amar o próximo como ti mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. Acabou. Então é muito simples, né? Muito simples seguir a Deus ali. Então, só para finalizar, versículo 32, não é isso? Uhum. Pode. Então o mestre da lei disse a Jesus: Muito bem, mestre, o Senhor disse a verdade. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças. E também devemos amar os outros como amamos a nós mesmos. Pois é melhor obedecer a estes 2 mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus. Jesus viu que o mestre da lei tinha respondido com sabedoria e disse: Você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém tinha coragem de fazer mais perguntas a Jesus. Quando Jesus estava ensinando no pátio do templo, perguntou: Como podem os mestres da lei ensinar que Messias é descendente de Davi? Pois Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Messias de Senhor. Portanto, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Uma grande multidão escutava com prazer o que Jesus ensinava. Ele dizia ao povo:
Cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar para lá e para cá, usando capas compridas e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Preferem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam os seus bens. Para disfarçarem, fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto das caixas das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estavam sobrando. Porém, ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Olha que forte isso. Muito forte. Às vezes a gente fica pensando, né? Ah, mas eu vou dar dízimo, vou ofertar na casa de Deus, vou dar esse dinheiro aqui para os pobres. É tão pouco que eu tenho, né? Eu não sou milionário, não sou rico. Só que aí a gente percebe que Deus não quer o nosso dinheiro. Você acha que Deus precisa do nosso dinheiro? Jesus nunca precisou do nosso dinheiro. Tanto é que quando, né, pediram para Jesus pagar o imposto lá, ele falou assim: vai lá naquele peixe ali no mar ali, ó que doideira, mano. Vai lá naquele peixe do mar ali, pega uma moeda lá para mim lá. Foi lá, pegou a moeda e pagou o imposto. Tipo assim, olha que aleatório, mano. A hora que ele quiser pegar um dinheiro, ele vai lá e pega. Mas aqui mostra o quê? Que Deus quer o nosso coração. Deus quer o nosso coração. Nada além disso. Essa viúva, naquela situação ali, ela não estava entregando o dinheiro dela. Ela estava entregando o coração. Era tudo que tinha, tudo que ela tinha. Assim, ó, só tem essa moeda aqui. A única coisa que eu tenho. Isso eu dou pro Senhor. Ela foi lá e ofertou ofertou essa moeda. Então, é muito bom a gente perceber isso. Por quê? Porque não tem essa pressão, cara. Você não precisa de doar, de dar de milhões de reais. Não. Você só precisa de doar o seu coração. Você precisa de. O que você for ofertar para Deus, você tem que ofertar de todo o coração, né? Caim e Abel ali é um exemplo muito bom também. Porque um entregava a Deus, ofertava a Deus de todo o coração. E o outro, né? Ele dava oferta ali para Deus, sim, mas ele tinha um coração travado, ele não queria entregar aquilo ali. Então, o que acontecia? Jesus aceitava a oferta de um e do outro não. Por quê? Porque um dava de coração e o outro, né? E o outro dava com o coração preso ali. Não quero dar, mas eu tenho que dar por causa que é uma lei na época. Então, se a gente for, né, dizimar na casa do Senhor, se a gente for ofertar, se a gente for às vezes nem isso, mas às vezes a gente vai, né, fazer uma doação, dar algum dinheiro para uma pessoa na rua. Se você for fazer isso de coração duro, do tipo, nossa, velho, por que que eu tô dando dinheiro para essa pessoa? É melhor você pegar esse dinheiro de volta e sair fora. Por quê? Se você der de coração duro, não faz sentido, não vale a pena. Aquilo ali não vai valer de nada, nem para a pessoa, nem para você. Então, aprenda a dar com alegria. Aprenda a tirar dinheiro do bolso ali, mas com uma leveza, sabe? Uma leveza de, ó, eu tô dando esse dinheiro aqui, não é que porque eu tenho que dar, não. É porque eu sei que Deus quer isso de mim. E eu vou fazer isso com amor. Então, estou entregando aqui com amor essa oferta. Vixe, deu pra entender, galera, a palavra de hoje? Ficou alguma coisa confusa?
Alguém quer falar algo sobre isso? Tá falando para mim. Ó, Fabiana tá falando assim no Instagram. Meu coração é o bem mais precioso que tenho para oferecer. Exatamente. Exatamente. Nosso coração é a coisa mais valiosa. Tanto é que na passagem que a gente viu do jovem rico, né? Ele falou: ó, eu já sigo todos os ensinamentos do Senhor. O que que falta para mim acessar o reino dos céus? E aí Jesus falou: ó, a única coisa que falta para você é você vender tudo que você tem lá dar para os pobres, né? E vir me seguir. E aí, né? Naquele mesmo momento ele falou: cara, não estou pronto para isso, porque o meu dinheiro, o meu coração está no dinheiro ainda. Tudo que eu conquistei ali é a minha segurança, é o que eu amo. E aí, né? Ele abandonou Jesus ali e seguiu o caminho dele. Exato. Mas é isso, galera. É isso. Vamos fazer oração. Escolher alguém para fazer oração hoje. Vamos lá. Tem pouca pessoa hoje, né? Uhum. Alguém se dispõe a fazer oração pra gente? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você faz oração pra gente, Lu? Faz oração pra nós. Então vamos fechar nossos olhos. Vamos lá. Deus, meu Pai, obrigada, meu Pai, por mais um dia, Pai, por mais essa presença, Pai, do Senhor aqui conosco, por mais, Pai, essa palavra, Pai, edificante Obrigado, em Pai. nossas vidas, Senhor. Obrigada, Pai, por estar nos ensinando todos os dias, Senhor, por meio da Tua palavra, por meio dessa leitura. E que o Senhor continue nos abençoando, Pai, continue colocando no nosso coração aquilo que vem do Senhor. Abençoe, Pai, o dia dessas pessoas que estão aqui hoje, Senhor, que deu um dia para elas maravilhoso, Pai. Cubra elas com o teu manto da glória, com a tua proteção. O Senhor conhece o coração delas, Pai, sabe das necessidades que elas possuem, Pai. E que o Senhor possa dar tudo de acordo com a tua vontade sobre a vida delas. Essa tua palavra, Pai, pode ser edificante na nossa vida hoje, Pai. E que possamos amar, Pai, uns aos outros, Pai, como a nós mesmos, Pai. E colocar o Senhor, Pai, acima de qualquer outra coisa de nossa vida. Amém, Senhor. Obrigada por tudo, Pai. Eu te peço, eu te agradeço por tudo. Amém. 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 Galera, manda o nome na lista, tá? Do chat. A gente fazer a lista de presença. Vamos tirar o print? Vamos ativar a câmera? Bora ativar a câmera, Alexandre, Pedro Vitor, William. Só pra gente tirar o print rapidinho, galera. Coisa rápida, jogo rápido. Henrique Pessoa apareceu no último minuto, né? O que Deus você tá doido? Tá desde o início, né? Só a câmera que tava Tô, desativada. tô resolvendo umas coisas aqui, escutando quanto isso. Boa, boa. O importante é não parar, né? Continuar participando. Galera, vamos tirar o print? Bora? Sorrisão no rosto. 3, 2, 1. Mais um, mais um, mais um. Uai, tinha uma pessoa que Era o sumiu. Vitor. O Vitor, cadê o Vitor? Vamos lá. 3, 2, 1. Boa. Cara, que o dia de vocês seja abençoado, seja um dia muito bom, excepcional. Deus abençoe a vida de cada um. Fechou? Tamo junto e é nóis. Bom, tem que pegar isso. Deixa eu pegar a lista aqui. Não esqueci. Que bom. Boa. Galera, falou. Falou.